Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao Papo Azul. Papo Azul é nosso quadro semanal. Toda quarta e todo sábado eu converso com uma mãe ou com um pai para que ele possa contar a experiência da descoberta do autismo no seu filho. Hoje o pai que nós vamos conversar, ele se chama Moésio e ele já é pai de um adolescente, então vai ser uma experiência bem interessante, porque até então só tivemos pais de crianças menores. Então vamos ver aí como foi esse processo há anos e anos e anos atrás. Eu acho que ele vai ter coisas bem interessantes a compartilhar e a dividir com todos nós. Vamos só aguardar ele entrar. Enquanto ele entra, fica aí o convite para que vocês apertem no aviãozinho, encaminhem a live que está começando agora a quem você acha que deve, que precisa assistir e ouvir esse compartilhar de experiência e de história. Eu vou mandar o convite para que a gente possa começar o bate-papo. Boa noite, Célia. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Laiane. Boa noite, Eider. Vamos só aguardar agora com que o pai possa aceitar. Pronto, acho que agora vai dar certo. Vamos lá, não perde tempo. Encaminha aí, convida alguém para assistir, para pegar bem no iniciozinho. Eu acho que não tá dando certo. Deixa eu ver aqui. Vou mandar novamente o convite que ele não está conseguindo aceitar. Vamos ver se agora vai dar certo. Ah, agora deu certo. Pronto, agora sim. Boa noite, Moésio. Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando, né, esse bate-papo da gente. Não é isso? Primeiro, agradecer por você ter aceitado o convite de participar da live. E eu tenho certeza que você tem uma história bem interessante para nos contar, até pelo tempo, pela idade do seu filho, e eu acho que o processo que você passou é bem diferente do que a grande maioria das famílias passa hoje, né? Seja de apoio, de conhecimento por parte de médicos, profissionais, enfim. Vamos começar e é melhor que você fale. Diga aí, Moésio, você fala de João Pessoa e você é pai de quantos filhos? Eu tenho dois filhos. Certo? Tem um mais velho, né, tem um com 22 e tem um Pedro com 15 anos. Pedro com 15 anos, que é É, autista. o mais velho típico, né? Aham. E diga aí, Moesa, vamos voltar no tempo. Tem bastante tempo, mas eu acho que é o tipo de coisa que pai e mãe nunca esquecem, né? Como Uhum. foi esse processo assim? Quando Pedro tinha que idade, quando vocês perceberam que algo não estava correndo dentro do esperado, até porque vocês já tinham o primeiro filho, então vocês tinham um parâmetro, né, como comparar. Que idade ele tinha e o que vocês perceberam que chamou a atenção? Fernando, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, logo de imediato, assim, o convite para a gente fazer esse bate-papo, que é muito útil, né? É até de utilidade pública. É E também verdade. parabenizar você pela iniciativa, né? Porque isso alcança muitas pessoas mesmo, de Obrigada. verdade. A nossa história com Pedro, ela começa, né, com mais ou menos um ano e a gente, por incrível que pareça, a gente estava falando sobre isso hoje. É, Assim, por acaso, né? A gente tava falando, porque como é que ocorre? A gente tava falando, na verdade, sobre a poda neuronal, né? uhum, Aí a gente tava conversando sobre isso e de repente apareceu. Não, porque Pedro foi bem dessa forma, né? Ele tava com 1 ano e falava papai, mamãe, e ele interagia bem com a gente, brincava, e de repente acabou. De repente, assim. De repente a gente começou que ele não estava mais falando papai nem mamãe, aham, não interagia mais. A gente chamava ele e ele não atendia mais.
Hum. Aí começou a aparecer também alguns transtornos alimentares, né? Uhum. Com ele também, que a gente começou a notar. E eu, do coração duro e cabeça dura também, não acreditava, né? Não acreditava. Eu disse, não, rapaz, não é assim, peraí, vamos ter calma. O menino vai desenvolver, tem calma, que não é assim não. Aí a gente, como a gente tem um menino mais velho, a gente disse, mas com Rafael não foi desse jeito. Com Rafael não aconteceu desse jeito. Mas aí a gente foi levando aquela coisa toda, e quando ele começou, que a gente levou ele a gente, como trabalhava eu e Sara, né? Uhum. Aí a gente tinha que deixar ele em algum canto, né? Deixava Rafael na casa da avó e sempre deixava ele, às vezes, deixava ele na educação infantil, numa creche, né? Antigamente, né? Uhum. Pertinho do trabalho de Sara. E lá começaram também a falar, né? Disse, olha, o comportamento dele é diferenciado. Agora, Ele era muito. desculpa só se interromper, Moisés. Você dizendo assim, as pessoas começaram a falar, mas já se falava no autismo ou só falava assim, que algo estava errado? Não falava em nada de autismo. Falava que Falava algo estava errado. principalmente do comportamento dele, a hiperatividade, né? Uhum. Ele não prestava atenção, não obedecia a ordens. Era bem assim. Ele, quando queria correr, ele ia correr e não parava mais, não. Ele ficava Uhum. rodeando, a gente ia atrás, pare, pare, pare. Ele não. E a gente sempre ficava com aquela história, né? Esse menino é muito danado, né? Que a gente tem isso daqui, tem isso aqui de dizer no Nordeste, a gente já fala desse jeito, né? É Esse menino é verdade. muito danado, ele não para, ele tem muita energia, ele tem que gastar essa energia dele com alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas não, né? Esse comportamento dele foi notado também entre amigos nossos. Sei. Ele disse, rapaz, o comportamento dele é diferente. Eu não sei dizer, todo mundo falava assim, eu não sei dizer. E eu, de cabeça dura ainda, eu dizia, não, rapaz, não tem. Isso ele com um ano e pouquinho ainda, um ano, dois Uhum. meses, um mês, 2 meses. Aí Sara disse, Moés, a gente tem que procurar ajuda para ele. Aí eu disse, tá certo, vamos procurar. Agora sim, por mim não ia não. Por mim, por mim, deixava o menino vai desenvolver. Cada um desenvolve, No seu tempo. tem o seu desenvolvimento no seu tempo. Cada um espera o seu tempo. E aí a gente foi. Nós fomos, né? A gente pegou ele, levou para o neuro. Aí a gente fez todos os exames fisiológicos que você imaginar, de tomografia, de etc e tal, porque a médica desconfiou, né? Na hora, a primeira desconfiou aqui, disse: olha, o comportamento dele vamos fazer uns exames antes? Porque eu estou falando de 15 anos É atrás, verdade. 14 a 15 anos atrás. Muita calma aí, né? Hoje está chovendo profissionais aqui, né? João Pessoa, aí no Recife, Natal, São Paulo. São Paulo já tinha, na época já sempre foi o estudo, já foi mais avançado, né? Mas aqui era muito difícil, não tinha ninguém, ninguém. Até que todos os exames fisiológicos chegaram, a gente fez tudo o que você imaginar de ouvido, de cabeça, de tomografia, de etc e tal, várias coisas, faz várias coisas. Dava até pena, alguns exames tinha que sedar ele Hum. e eu ficava morrendo de pena dele, né? Ele lá sedado e fazendo o exame. Aí fomos lá para a médica. Ela pegou e disse: rapaz, é o seguinte, os exames não deram nada. Está tudo normal e, pelo contrário, ele tem muita saúde, ele tem saúde para dar e vender. Para dar e vender. Ele é uma criança muito saudável. Agora, ele está. Eu vejo ele dentro de um quadro de autismo. Ele está dentro do espectro. Aí a gente olhou um para a cara do outro, que danado é autismo? Aí a médica disse, e outra coisa que eu vou dizer a vocês logo de cara, não tem cura. Esse não tem cura foi pior do que dizer que ele tinha autismo. Na hora, olha, a pessoa ri agora, viu? É Mas na verdade. hora que ela disse isso, o chão sumiu dos pés da gente. Se já Sumiu. some hoje que a gente tem esses É, conhecimentos, sabe do que é, é. então imagine isso há 14 anos atrás, né? Vocês nunca tinham ouvido falar. Não, nunca tinha ouvido. Totalmente leigo, não sabia de nada. Não sabia nem que isso existia. Sabia porque eu ouvia falar, né? Autismo, mas a gente também, igual a síndrome de Down e vários outros transtornos, né? A gente sabia assim, sabia que existia, mas até então não sabia o porquê. Uhum. Aí a gente caiu em campo para estudar, né? Primeiro o luto. Foi
triste, meu amigo. Foi triste ver a gente definhando de verdade. Definhando. A gente disse, não, mas acabou, e Sara também totalmente desesperada. Aí eu disse, olha, a gente tem outro filho, a gente tem uma vida, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que arrumar alguma forma, mas a gente teve que ter aquele luto. Faz parte. Teve que ter aquele luto. A gente chorou, a gente desesperou e não sabia o que fazer. Mas aí começamos a estudar, né? Para saber o que era, como era, e começar atrás de que forma a gente pode ajudá-lo, de que forma a gente pode fazer mais exames nele, ou exame clínico, ou exame fisiológico, não sei, o que é que a gente pode fazer para a gente ter uma certeza disso aí, né? E é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, né, Fernanda? É verdade. A gente tem que ter várias pessoas falando, não confiar só em um. Um aponta, vamos atrás de mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 profissionais, 7 pode ser neuro, pode ser psiquiatra, vamos atrás de mais para ver o que é que eles dizem. E foi isso que a gente fez. A gente foi escutando da boca de muitos. Realmente está dentro do espectro, tá. Alguns disseram que talvez não, talvez ele se recupere, e a gente ficava assim, animado, mas via a condição dele, a gente estava vendo a condição dele. Isso, ele já estava século. com o quê? 2 anos? Nesse intervalo, né, de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, a gente já foi correndo atrás de prejuízo. Ele já entrou em fonoaudiólogo, logo quando a gente soube que poderia ser, a gente já foi procurando os profissionais. Já foi atrás dos profissionais para ver de que forma a gente podia ajudar ele. E a gente tinha muito medo com essas terapias que surgiam na época, elas estavam brotando. Era Sunrise, eu não lembro nem mais de outros, mas o ABA, o TIT já era mais um pouco distante, mas tinha outras que estavam chegando por aqui, porque estava ao alcance da gente. E a gente não sabia o que fazer. Talvez se a gente fosse para um grande centro naquela época, tivesse condições de ir para um grande centro naquela época. Talvez tivesse outras terapias que já estivessem funcionando há muito tempo, e já tivessem vindo dos Estados Unidos, e já estivesse funcionando há muito tempo, né? Mas não. Então a gente foi procurar por aqui o que é que a gente podia ajudar. Então a gente já foi para a fono, já começou a fazer acompanhamento dele, acompanhamento psicológico, essa coisa toda. E aí foi que veio, mas antes disso, quando a gente descobriu, a gente começou a se entrosar muito com outros pais. Era a força que a gente arrumou. A força Hoje, maior que a gente arrumou. falando em outros pais, hoje, assim, é bem mais fácil essa rede de apoio, né? No momento que você Sim, recebe o diagnóstico, você sempre vai ter alguém que vai dizer, fulano também, fulano descobriu agora. Mas e naquele tempo? Acho que isso era bem restrito, né? Acho que até a rede de apoio era. era difícil, né? Era restrito, mas a gente foi direcionado. Não tem como sair disso, né? A gente É. sabia que quando a gente via outra criança na mesma condição, a gente encostava perto dos pais, os pais da outras crianças encostavam perto da gente para dizer, rapaz, vamos ver se a gente junta aí, porque é bom fazer uma rede de apoio, porque era muito isso que acontecia antes, né? Os pais se reuniam e faziam essa rede de apoio. Aí foi que a gente conheceu grandes amigos, que estão até hoje do nosso lado. São grandes pessoas, que tá aí Sheila, tá Rodrigo e várias outras pessoas, você, que a gente conheceu também, e Carla Jones e muita gente, né? Muita gente que a gente começou a se reunir na casa. Eu, como sempre, de cabeça dura, dificilmente eu ia, viu? Dificilmente eu ia, porque eu disse, a gente vai conversar o quê? Eu vou fazer o que exatamente Sheila está falando aí, que não tinha nem um WhatsApp. Hoje tem um WhatsApp, é bom demais, que ela faz um grupo de WhatsApp, marca as coisas, se encontra, etc e tal, faz videoconferência, conversa com todo mundo, hoje está muito mais fácil. Mas aí começaram as reuniões eram semanais lá e eu fui uma vez. Aí comecei a contar a história. Eles prestando atenção, eu achei bem legal, sabe, da primeira vez que eu fui lá conversar com eles. Porque eles ficavam todo mundo calado, em silêncio, prestando atenção no que eu estava falando, e eu dizendo como é que você percebeu, como é que foi esse início, tal. Aí eles começavam a articular formas de trazer um tratamento, né? Trazer algo que fosse benéfico para todos, que pegasse todos assim. Aí foi que veio a ideia da gente montar a Asas, né? Mas antes disso, eu tenho uma história para contar que é bem
Antes da Asas, né? Antes de montar a Asas, que foi uma grande parceira nossa, Para essa quem está instituição que ajudou assistindo e muito. que porventura não saiba, diz aí o que é a Asas. A Asas era uma associação que nós tínhamos, né? Que nós, a partir desse encontro que a gente começou a fazer, a gente começou a articular e montar uma associação para a gente contratar profissionais e atender os filhos da gente. Uhum. Era para isso que a Asa servia, né? Mas antes da Asas, deixa eu falar, Diga. antes da Asas veio a parte medicamentosa, né? Que é uma coisa bem pontual aí que aconteceu conosco. Um dos profissionais passou para a gente um medicamento. É a base eu acho que é a base de Ritalina, alguma coisa, né? Eu acho que era nesse nome, eu não lembro mais não. Sei que era tarja preta, porque Pedro era muito hiperativo, esses 2 anos e pouco, eu acho, né? Não tenho muita certeza não. Aí a gente disse, o que é que a gente vai fazer? Não, ele passou um remédio para tranquilizar ele, aquela coisa, porque não existe remédio para autista. Hum. A gente estava falando também, discutindo isso aqui hoje, né? Então não existe remédio para autista. Então a gente comprou o remédio. A gente foi na farmácia, foi lá e tá, comprou. É isso mesmo. Depois eu vou falar mais da Asas aí, que a Asas é muito importante na vida da gente. É, Aí a gente comprou o remédio, foi para casa. Chegou lá em casa, botou o remédio em cima do centro lá da sala e ficou olhando pro remédio e disse: A gente vai dar o remédio? Esse remédio, a gente sabe que ele vai ficar meio. Isso vai baixar, vai cortar ali uns neurônios lá, uma ligação dos neurônios dele, ele vai ficar mais tranquilaço. Mas como é que vai ser o aprendizado dele? Será que vai ser bom? Alguns realmente precisam. Uhum. Alguns é necessário, para alguns. É necessário realmente, isso eu entendo. Mas essa parte medicamentosa, a gente disse, o que é que Pedro faz? Pedro ele não atenta à própria vida, ele não é de pegar, nunca foi de pegar uma chave e colocar na energia, nem pular na piscina sem ninguém ver, ele nunca fez essas coisas. A única coisa que ele faz é pular em cima da cama, ele fica pulando direto e não parava de pular, era pra, a cama da gente, a armola era tudo saindo de um lado para outro, porque a cama foi destruída. Ele de vez em quando rasgava o sofá, pegava uma faca lá e rasgava o sofá, mas não atentava. A faca ele pegava, fazia isso, mas não atentava contra ele, nem fazia nada disso. Gostava de correr muito, brincar e corria, corria, corria. Aí eu disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo no remédio e não vamos dar não. Esse tempo foi até hoje. Nunca deu. Nós nunca demos o remédio a ele, nunca demos medicação a ele. Então essa é uma história que vale a pena, né, pensar essa coisa toda. Hoje também tem alguns medicamentos, tem canabidiol veio aí também, né, para ajudar a cannabis, né, É verdade. derivado da cannabis, e veio para ajudar algumas manifestações que acontecem, né, de epilepsia, etc e tal, e outras, né, outro tratamento. Isso aí existe mais algumas coisas aí também, mais alguns medicamentos. Agora, a ASAS foi realmente uma associação que estendeu a mão para a gente. Foi onde deu todo o rumo da vida da gente, foi a Asas. Não tem como negar isso. Foi através da Asas que a gente ganhou força. Através de tá Rodrigo aí também, que o Rodrigo é um grande parceiro. Rodrigo Seila. Que a gente conseguiu fazer vários movimentos, né, a partir da Asas. Uhum. Inclusive o grande movimento lá da praia e vários outros, né, movimentos de conscientização. Principalmente conscientização, né. Mas eu desenvolvi também um projeto de musicalização na Asas, né, com as crianças de lá. Até hoje o projeto está parado, mas vai voltar, viu? Tá aí para voltar o projeto. Mas, assim, aprendi muito. Aprendi muito e a Asas foi uma grande parceira. E a Bem por aí. Asas, Moés, você falou que surgiu justamente isso aí, né? Os pais começaram a se reunir onde tiveram a ideia, mas ela era restrita só a vocês ou ela passou ali a oferecer tratamento também a outras pessoas que iam descobrindo? Como era um pouco assim da associação? Era. A gente tinha um limite, claro, né? Que é como a gente Aham. tinha poucos profissionais e a gente teve umas parcerias com prefeitura e governo do estado também, mas a casa também era pequena, então o atendimento era restrito. Não dá para a gente colocar muita gente. A gente queria colocar todo mundo, porque a gente via as condições como eram. Mas as dificuldades, e você sabe que o tratamento de uma criança com autismo é muito caro. É verdade. É Infelizmente muito é. caro e é muito caro e é para o resto da vida.
E virou um comércio, né? A gente sabe disso, a gente conversa muito para lá e para cá, e a gente sabe que é um comércio e é extremamente caro. Extremamente caro. Porque o autismo não escolhe, né? Não escolhe a quem o público-alvo, não tem público-alvo no autismo. É. Ele escolhe da pessoa do rico, do milionário, do pobre, de todos. Ele atinge todo mundo. Então é o que o Rodrigo está falando aí, ó. Uma falta também de apoio, né? Faltou também um apoio, porque a gente, coitado de Rodrigo, viu? Rodrigo, eu acho que já gastou muita sola de sapato já. Rodrigo e Sara e Sheila, que estavam na frente da associação realmente, e eles gastaram muita sola de sapato, indo atrás e não conseguia, né? A gente tinha vários parceiros, cada pessoa que a gente ia conhecendo, aí abrindo uma porta, né? Uhum. Mas tem uma hora que não dá mais pra gente sustentar. Não dá mais. Ficou difícil, né? Ficou complicado. Asas Ficou hoje bem ainda complicado. existe? Não, a Asas fechou. Acho que ela já fechou, acho que faz uns 2 anos, 3 anos, eu não sei. Foi Rodrigo. Rodrigo responde direitinho quando foi que ela fechou. Mas a gente desenvolveu muita coisa. Mas só que os meninos da gente vão crescendo, aí começa a precisar de outros tipos de terapia É também, verdade. né? Outros tipos de terapia. Mas a gente movimentou muito na Asa. A gente fazia todas as festas na Asa. Era carnaval, carnaval fora de época, era São João, era Dia das Mães, Dia dos Pais. Então isso era muito interessante. Era um ambiente um ambiente sem preconceito. É ótimo, excelente para os meninos. Os meninos conviviam, tava lá do jeito deles, pulando, como Literalmente a em gente par fazia de também. igualdade, né? E justamente, é aquilo que a gente queria, né? É, A sem gente queria que o mundo julgamento, todo todo. mundo entendendo todo É, mundo. olha, fechou em dezembro de 2018, a Asa fechou. Então é uma pena, é uma pena. Quiseram ainda continuar, mas não dá, não deu mais. Chega uma hora que já deu, né? É uma pena, porque era uma instituição que tinha muita experiência já. Exatamente, os primeiros cursos, né? Os primeiros cursos também para profissionais foi da ASAS. Foi a ASAS que trouxe alguns profissionais para fazer esses cursos. Que começou essa dinâmica, né? De trazer profissionais para cá para fazer curso. Hoje tá engatilhada aí, né? Todo mundo fazendo, muita gente fazendo curso, promovendo curso, ainda bem, né? É Tomara que venha mais. verdade, ainda bem. Quantas ATs e TOs temos aí? Tem um monte espalhado. Hoje está muito, antigamente, para a gente ter uma pessoa para acompanhar o menino na escola ou em qualquer outro canto, é muito complicado, muito difícil, não é? É verdade. Mas a Asas foi uma bênção mesmo. Uma bênção de Deus na vida da gente. O pessoal que a gente conheceu lá, a gente guarda no coração e vai guardar para sempre. São novos amigos, né? Porque tem uma coisa que acontece quando a gente descobre, quando a gente vai fazendo o tratamento do filho, a vida da gente dá uma volta assim de 180 graus. Ele vira ao avesso, fica virando, porque a gente muda totalmente a vida da gente. Porque a gente sabe que tem lugares que a gente frequentava, lugares que a gente estava com alguns amigos, que não cabia mais a gente lá. Porque começaram a excluir, né, o nosso filho. Começaram a excluir ele. Então excluiu ele, excluiu a gente. Então a gente Era até uma refez. pergunta que eu tinha anotado aqui para te fazer, Moisés, porque se hoje em dia, com tanto esclarecimento, a mídia batendo em cima, divulgando, mas se hoje em dia a gente ainda vê vários e vários casos de discriminação, de exclusão, como foi esse processo com vocês há anos atrás, né? Então você já está respondendo o que eu também ia lhe perguntar. Exatamente, esse processo foi bem assim doloroso para a gente, porque nós desfizemos muito de amizades antigas que a gente tinha, porque não cabia mais Uhum. a E a gente ali naquele família, lugar. Moisés? Como foi que a Teve família... vez, teve vez, Hum, deixa eu te contar, vou falar da família. Teve vez que. tô ouvindo. Tá escutando, Tô, Fernando? Tá escutando? tá É me porque ouvindo? aqui congelou. Mas tá me Congelou aqui ouvindo? você. Tô ouvindo, sim. Pronto, mas eu acho que tá rolando, né? Ainda, né? Não caiu não, Tá, eu né? tô lhe ouvindo. Pronto. Se cair, aí você. Pronto, Certo. voltou. Teve uma vez que a gente foi para uma festa, e essa festa era sempre uma comunidade de amigos que se juntava, né? A gente se juntou, aí levou. Foi com o Pedro. Aí quando foi no. A gente foi com o Pedro, tal, o Pedro daquele jeito dele, corria para lá, corria para cá, a gente ficava atrás. Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, pega Pedro, cuida de Pedro, olha Pedro.
Aí vamos lá, olhava Pedro e trazia Pedro de volta. Aí a gente, beleza. Aí quando foi no outro ano, a gente só viu as fotos no Facebook, todo mundo lá e a gente não foi convidado. Diga aí. Que Infelizmente. tristeza. A gente disse, a gente não ficou triste não, nem a gente cobra não, não cobra isso de ninguém não. Não cobra nada de ninguém. A gente não cobra não, a gente levou na... Ah, tranquilo, eles não foram, não chamaram por causa disso, disso, aquilo, daquilo outro. Não tem problema não. Mas depois a gente soube isso. Não, é porque vocês ficam muito preocupados com Pedro e aquela coisa toda, a gente vê que vocês não se divertem. Eu disse, não, a gente se diverte, cara. A gente se diverte. Mas deixa pra lá, né? A gente seguiu em frente e viu que as coisas iam ser assim. Não, mas sem problema. Sem problema. Mas aí é aquela velha coisa, né? Deus apresentou pessoas bem especiais pra gente. Bem especiais. E até hoje é aquilo que eu falei pra você mais uma vez. A gente guarda do fundo do coração. Tem muita gente assim. Eu acho que tudo que aconteceu foi muito bom pra gente. Todo essa viravolta que revirou tudo na vida da gente, principalmente nessa parte de amigos, foi muito bom pra gente, que a gente descobriu muita coisa, né? Muita coisa que foi bom, que hoje a gente agradece a Deus, realmente. Agradece a Deus. Mas agradece a Deus tudo, mas a gente tem muito cuidado, sabe, para não romantizar o autismo, né? Tem É. muita gente que romantiza, né? Que é uma coisa boa, não sei o quê, Que é olha um um anjinho, vocês presente, é têm uma um anjinho, ajuda. que é um presente de Deus. Espera aí, muito cuidado, porque não é bem assim, não. É bem complicado. Mas a gente tá indo, né? Tá indo, as coisas estão caminhando. E naquele tempo, Moisa, como foi a família? Você estava com aquela resistência, sem querer enxergar que tinha algo que não estava legal, não, era o tempo dele, você não queria acreditar. E a família, como é que ela reagia? Alguém chegava, alguém intervia, alguém falava ou não? Chegava, sabe? Chegava e falava. Porque o comportamento dele realmente começou Conforme foi a crescendo, chamando mais atenção, né? conforme foi crescendo, chamando mais atenção ainda, porque ele tava pior, e muito flap, muito essas coisas que ele tem, essas Ele andava em ponta de repetições e na pé, ele fala, tinha isso ou não? pouquíssimo, né? Pouco, andava pouco com ponta de pé. Uhum. Mas ele corria muito e tinha todo. E quando a gente começou a ver outras crianças, a gente disse: Meu Deus, é igual. Esse menino é igual a Pedro. Como é que pode um negócio desse? Ele tem a mesma Isso é coisa, o bem mesmo comum, olhar. né, É o Moisés? mesmo olhar, a mesma virada de É. cabeça, o mesmo. Aí eu disse: Minha nossa, o que será isso? E isso É é bem incrível como a comum, gente né, começou a Moisés? ver. Assim, depois que você está dentro desse mundo, né? Que você está ali vivendo aquilo diariamente, é muito comum você chegar em alguns ambientes e você perceber, né? O comportamento de outras Exato. crianças. Aí você termina ali chegando perto do pai, aí comenta, daqui a pouco está conversando, já está compartilhando experiência. É bem comum, né? Como é comum também, por a gente conviver muito com esses sinais, com essas características, como é muito comum também a gente perceber isso em filhos de outros amigos, tentar alertar de alguma forma, mas eles não receberem bem, né? Alguns até meio que interpretam daquela forma, você quer ver isso agora na criança de todo mundo. Você tá me ouvindo? Sua imagem travou para mim. Tô ouvindo, a sua travou também. Deixa eu mudar a internet aqui, só um Tá, minutinho. Deixa eu ver se é a minha. Vou colocar aqui. Tá ouvindo? tô ouvindo. Tá ouvindo? Pronto, acho Tô que agora ouvindo ficou e tô melhor. lhe. Aí, como eu estava falando assim, é muito Pronto, comum aí. também, só finalizando, a gente perceber isso, tentar orientar de alguma forma, mas o pai ser resistente, né? Não aceitar. Mas o fato é que assim, a gente convive tanto com isso que é mais fácil perceber esses sinais em outras crianças, né? Você olha e você diz, ó, É, alguma coisa ali tá diferente. é. Quando é conosco, a gente vê, pode até algum pai ver, né? Porque a gente falando de terapia, É essa coisa exatamente toda, a isso que Celia terapia está dizendo. Ah, porque o seu é autista, quer que todos sejam. Mas às vezes nem é, porque você fica. Você. né? É, É isso que eu ia falar é agora. exatamente assim, mas nem é, Quando a porque. pessoa fala em terapia,
É quando a pessoa vê alguma dificuldade numa criança, enxerga alguma dificuldade numa criança que você via no seu filho, ou vê ainda no seu filho, aí você vai falar alguma coisa, aí o pai diz logo isso, que É, Sheila diz, né? O exatamente. seu filho quer autista, você quer que todo mundo seja. Mas quanto às terapias, a terapia Não é só não para atrapalha a autista. E vida não da é só para pessoa, né? Não é autista. para autista, Pode ser um não é para déficit de autista. A gente tem o ABA atenção, pode ser de que o ABA fa... é uma terapia, é uma terapia do comportamento, né? É Ela trabalha o verdade. comportamento. Independente de autista ou qualquer outra Transtorno, o que for. dificuldade, É outro verdade. transtorno ou dificuldade. Eu não falo nem transtorno, porque quando a gente fala transtorno é tão poderosa essa palavra, né? É. Aí qualquer dificuldade que uma criança tem, até para falar. Se Qualquer uma criança está atraso. falando, tem qualquer um transtorno, até um transtorno da fala mesmo, um erro de dicção que a criança tem, a gente diz, rapaz, tem um fonoaudiólogo aí, para trabalhar esse menino aí. Ei, também tu quer olhar defeito agora no menino, quero ser um. Infelizmente, a Não. reação da grande maioria é essa. Mas às vezes. Teve pai, teve pai que a Hum, gente foi lá olhar, porque o pessoal, eu estava falando isso essa semana também com Isabela, né, Virgínio. Eu disse, olha, tem pai que que a mãe disse, rapaz, dá uma olhada lá, dá para vocês dar uma olhada lá no meu filho lá, porque ele tá com algumas dificuldades, ele tem uns flaps também assim, tem uma coisa, dá para tu olhar? Dá. Aí quando a gente foi lá, olhou, aí disse, olha, eu levaria para um profissional. Não custa nada você ter uma opinião de um profissional. é Você ajuda, é vai no fono. apoio. Não precisa. Já que ele tem um problema da fala, ele está com problema na fala, uma dificuldade, ou está falando letras trocadas, essa coisa toda, procure o fono. O fono é o primeiro. Aí depois se o fono olhar, diz, rapaz, o comportamento, aí vai para o neuro, vai para o psiquiatra, essa coisa toda, já vai para outro tipo. Mas sabe o que, é que o pai disse? Disse, meu filho não é doido, não. Infelizmente. Saca essa conversa daqui. Aí eu disse, vixe, tô fora. Já a gente que vive em ambiente escolar, tanto eu como Sara, então a gente já identifica, né? Chama o pai para conversar e aí é outra conversa, né? No ambiente escolar é uma coisa totalmente diferente. É profissional e você tem que realmente ter uma conversa aberta e saber contextualizar mais a vida daquela criança para ver se essas dificuldades é só na escola ou em casa, na natação, nas outras atividades que ele faz também é assim. Né? Agora, assim, poucos entendem que, na verdade, é porque, assim, a gente convive tanto, né, com isso, com essa realidade, que a gente passa, talvez, a ter um pouquinho mais de É sensibilidade, assim, de sensibilidade. É perceber sensibilidade. detalhes. E a fala ali é realmente no intuito de ajudar. Às vezes, como você falou, pode ser só um atraso de linguagem, pode ser só, enfim, mas é naquela intenção de dizer assim, ó, vai atrás, busca ajuda. Igual uma criança que É. está com dificuldade na matemática, bota no reforço, ajuda ela a aprender. Então, assim, é mais no intuito da ajuda mesmo, mas muitos não interpretam e nem recebem isso bem, né? E a gente fica até mais triste quando, assim, passa o tempo e depois aquela família descobre que de fato existia algo maior e você vê Perdeu o tempo. tempo que ela perdeu, né? Aí você fica, caramba. Mas a gente entende, assim, porque é uma situação realmente difícil. E é bom deixar bem claro, né, que quanto mais cedo for percebido, mesmo se não for, mas a intervenção tem que acontecer. Com certeza. Mesmo que seja A qualquer intervenção tem que outra acontecer. dificuldade, ela só vai É, conseguir superar com ajuda. e o que os pais têm que procurar realmente são aquilo que eu falei no começo a você, são várias opiniões. É, Então, se você foi no médico e às vezes você está com dor de cabeça, o médico passa um remédio, você fica até desconfiado, você diz, não, esse aqui eu não vou não, acho que eu vou para outro, que ele não passou esse remédio aqui, eu não gostei não. Até você tem sua opinião quando você vai no clínico lá e vai conversar com ele. Então, a mesma coisa é com o autismo. Então, se você tem aquela opinião, então ele tem um apontamento já. Esse apontamento de comportamento é feito tanto pelo médico como pelos professores, como as pessoas que convivem com você, como a família. Então, são várias pessoas que apontam isso aí, uhum, né, para você. Aí você já tem que ficar realmente com as orelhas em pé e dizer: alguma coisa está errada, eu vou buscar um profissional. E na busca desse profissional, você também não fica satisfeito só com um. É um, dois, três, quatro, cinco e assim vai. Até você ficar satisfeito. Realmente vamos fazer a terapia. Mas só que esse um, dois, três, quatro, cinco, seis não pode durar um, dois, três, quatro, cinco, 6 anos, não. é verdade. É coisa rápida. Você tem que decidir rapidamente. Você não pode perder um dia. Não pode perder um dia, assim. Na força da expressão mesmo, né? Claro que você vai É. procurar um médico, você vai demorar mais um pouco. Mas não custa nada você entrar com a terapia. Inclusive, A você terapia que falando estão aí. nisso, você mesmo disse que começou essas intervenções antes mesmo, enquanto estava procurando os De profissionais, imediato. vocês já colocaram. Aí eu lhe A gente, pergunto,
Pode falar. Ele começou então bem antes a intervenção, mas assim, com que idade Começou. então vocês conseguiram um profissional para dizer assim, ó, Eu acho de que fato é isso, tá aqui o diagnóstico, vamos fechar um laudo? logo após a primeira, esse primeiro diagnóstico, porque eles colocam assim, né? Ele não sei como é que tá agora, mas antigamente ele colocava você dentro do espectro e esperava a criança até 6 7 anos para poder fechar laudo, né? Hum. Não tinha ainda, né? Então ele está dentro do espectro, então vai para um tratamento, né? Vai para um tipo de tratamento. Aí a gente já começou. Já foi atrás de alguns profissionais. No HU tinha uma profissional, a gente foi lá atrás dela, a gente ficou fazendo lá, porque quando a gente começou a ver de preço era absurdo, né? Era muito Absurdo. A gente difícil começou profissional naquele tempo, muito Moésio? difícil. Inclusive, na época, quando a Neuro falou com a gente, que disse que ele estava dentro do espectro, ele disse, olha, seu filho parece estar, ela foi bem assim, não foi exato não, mas foi atrás, foi bem no ponto, né? Ela disse, olha, o comportamento dele está assim, ele está vendo muita coisa ao mesmo tempo, essa coisa toda, explicou algum negócio e disse, ele disse, eu acho que ele está dentro do espectro do autismo. Ele tem traços, foi isso que ela falou. Ela disse, ele tem traços autistas. Aí a gente, foi aquele choque, eu digo, o que é isso? Aí foi o que ela falou, né? Que não tinha cura. Mas você vai ter uma médica lá no HU, que ela é especialista, ela veio agora dos Estados Unidos e ela tem tá desenvolvendo lá um projeto que tal, e vocês vão lá. A gente foi lá e conversou com ela e começou já a terapia. Uhum. Começou a terapia, fez um quarto aqui em casa, aí já começou a fazer a terapia que fazia lá a terapia que ele fazia no HU, fazia aqui em casa também. E já estava em fono, e Sara sempre foi muito atrás, e foi para o Unip, fez parceria com o Unip para ele ir para a fono de lá, para a escola, fono escola que tem lá, né? E Uhum. depois foi para a UFPB também, a UFPB, ele passou um tempo lá, sendo atendido com os profissionais lá, também na escola de fonoaudiologia lá. Então, foi imediato. E a gente já começou a ver os resultados, né? Não era tão intenso como deveria ser Nem tão a rápido como terapia. a gente espera que seja. Muito também aquela velha coisa, né? Tudo tem seu tempo, né? É. Ele tem um tempo para assimilar, até ele realmente chegar e pegar uma profissional que desenvolva mesmo, como está agora, né? Não se Uhum. compara como está agora. Ô, Como está Moésio, agora é falando muito. justamente nessa questão do seu tempo, nos resultados. O Pedrinho, ele foi então mais um caso, diante de tantos que a gente vê aí pais relatarem, do falar do autismo regressivo, né? Que a criança desenvolve, desenvolve, de repente perde. Então, assim, com que idade vocês conseguiram ouvir novamente dele as primeiras novas palavras? Porque com um ano e pouco ele Ele, perdeu e ele voltou a tentar se comunicar verbalmente com que idade? mas como ele foi uma criança assim que se desenvolveu no início normal, balbuciava, aquela coisa toda, ele não parou de emitir sons, Mais de entendeu? fala, de palavras, de... Com mais ou menos 3 anos. Ele Sara voltou. soprou aqui no meu ouvido, viu? Ajuda aí dos universitários. Foi, Sara soprou. Com 3 anos foi que ele voltou Ele novamente voltou a a balbuciar, a organizar, tentar. a organizar o vocabulário, né? Antes ele E tinha as começar a falar de novo. ecolalias, as estereotipias Colaria a palavra, vocais. Não, ele nunca deixou de emitir sons. Uhum, Nunca deixou. Como a gente tem alguns meninos que não emitem nenhum som, né? é. Mas ele sempre continuou emitindo sons. Olha, Sara já tá rindo porque ela falou aqui comigo e saiu. E com 3 anos ele voltou a falar. É porque eu sou ruim mesmo dessas coisas de data. Eu sei que ele logo após o tratamento e logo após a intervenção, ele começou a reaver, né, algumas coisas que tinham perdido. Começou a Uhum. trabalhar algumas coisas que tinha perdido já. Ô, Aí ele ô, começou a falar de novo. ô Moésio, e diz assim, naquele tempo, como foi a questão com a escola? Como é que a escola recebia isso? Se hoje muitas escolas já não estão preparadas, como foi naquele tempo? Amiga, a escola era difícil, viu? Já é Difícil. hoje, Imagine né? professores sem preparo também, né? Não tinha preparo algum, nem conhecimento. É. Hoje a gente tem muita ferramenta para adquirir o conhecimento, tem muitos trabalhos também. Antigamente a gente só tinha trabalho, até isso era difícil, né? Tinha muito trabalho falando sobre autismo, só que em inglês. Uhum.
Hoje a gente tem a internet que traduz um texto na hora, se você quer ver alguma coisa, de algum trabalho novo de 2020, 2021, até trabalho de 2021 tem. Mas antigamente os professores não tinham essa sacada, né? Então a gente pegou muita briga, muito estresse. Eu imagino. Alguns a gente até se arrepende, que a gente chegou a causar um estresse grande em professor, né? Porque a gente via como ela tratava e a gente chegava lá, Pedro estava deitado na sala de aula, dormindo, essa coisa toda, a gente não ficava feliz não com essas coisas não. Mas é uma luta, né? É uma luta. A pessoa não tem que desistir hora nenhuma. Tem que ir atrás dos direitos mesmo. A gente sabe que essa parte de escola, nessa parte acadêmica, a gente não se importa muito com essa parte acadêmica, né? Mais com a parte social, a gente sabe disso, em alguns casos, né? Em alguns Uhum. casos. É porque é aquilo que eu vou falar. Eu não posso falar em autismo pensando só em Pedro, né? Já que a gente está falando que vai ficar aí também gravado para o pessoal ver. Então, e é tanto que a gente não chama nem de autismo, é autismos, né? Porque são vários tipos aí, são infindáveis tipos. Eu conheci isso também quando eu comecei a dar aula, que cada menino que entrava era uma pessoa diferente, era um mundo diferente que entrava dentro da minha É sala. verdade. Cada aluno que entrava com autismo. Mas é o que Sara está dizendo também aí, a escola foi desafio. É ainda, É ainda, com certeza. é ainda. Mas hoje a gente tem uma atendente terapeuta, né? A gente pode ter essa liberdade de ter uma, né? Uhum, é verdade. Dentro da sala, que ajuda muito, né? Só ela estando lá de lado, porque, amiga, o ser humano é muito ruim. Eu não posso nem dizer isso, não sei se eu posso dizer isso. A gente, a gente gosta de que Pedro fique o mais independente possível, mas os meninos da idade dele, principalmente, são muito ruins. A gente sabe disso, que a gente já passou por isso. E a gente vê muitas mães falando do que acontece na escola, em termos de bullying, que eu tô falando, né? Uhum. Em termos de bullying. Alguns não. Alguns colegas dele não. Ele pega ele para cuidar dele dentro da sala de aula. Muitos aconteceu muito disso. E eles têm que conviver dentro da escola. Eles têm que conviver. Porque é uma forma de conscientizar a mesma geração que está com ele. É verdade. Então, para que consciência melhor de que ele está com um aluno com autismo dentro da sala de aula, ver toda aquela dificuldade e respeitar? Se ele conseguir compreender o respeito dali, a gente vai ter uma geração mais para frente que vai conseguir dominar isso aí. A gente escutou muitas vezes um aluno dizendo, quando a gente saía de dentro da escola com Pedro, um aluno dizia: Eita mãe, olha aquele menino que é doente com Pedro. Infelizmente. Isso dói na alma da gente, dói na alma da gente. Mas Ô, você vê que eles não têm consciência ainda, essas eu crianças ia não têm perguntar consciência agora, ainda. eu digo, Moisés, E se você você, pode falar. se você tirar ele dentro da escola, você está fazendo mal. Você tem que botar. A gente tem que colocar os meninos para estar em todo canto. A gente tem que levar o menino para o parque, tem que levar o menino para todo canto que tem criança, que tem essa coisa toda, criança, jovem, adulto, escolas, e para fazer cursos, etc. A gente tem que levar. Senão não vai mudar nada. Se a gente pegar o menino e deixar ele trancado dentro de casa, a gente não muda nada. A gente não vai criar nenhum tipo de consciência em ninguém. Pois é. É isso que a gente tem que fazer. Ô Moésio, você falou aí dessa questão da adolescência, dos amigos, né, todos nessa faixa etária. Eu ia lhe perguntar, como é que tá o Pedrinho hoje? Ele consegue se comunicar normal? Como é que é a socialização dele? Ele tem alguma consciência da condição dele de ser autista? Ele consegue compreender o contexto? Não, acho que não. Acho que ele não consegue compreender o contexto, não. Ele tem as dificuldades dele, mas ele é uma pessoa muito, está se associando muito mais, né? Depois dessa intervenção que ele vem tendo, uns 2 anos, né? 2 a 3 anos? 3 anos, né? Que ele tá com a analista do comportamento, essa coisa toda, e tem uma equipe, né? Multidisciplinar. E ele depois de um analista de comportamento e dessa equipe aqui, ele deu um salto extraordinário. O Para analista de você ver que comportamento, só para quem está nos ouvindo, no caso você quer dizer especificamente da terapia ABA, não é isso? também, Ele, né? antes Também a terapia. disso, ele não tinha esse trabalho mais Não, intenso de não tinha, aba, de... não, é porque ele tinha um trabalho mais individualizado, Uhum. antigamente. Não tinha esse trabalho com a equipe, uma pessoa em cima coordenando todo o Coordenando trabalho todo que o está sendo feito trabalho, com não ele. tinha. E o Não, que é antigamente era um interessante, trabalho mais solto. é até interessante você falar nisso, porque assim, olhando em relação
a terapia comportamental, analista do comportamento, então ele iniciou isso de forma tardia, né? Digamos assim. Mas mesmo Sim, de forma tardia, você conseguiu ver grandes avanços depois disso, né? sim, sim, mas por quê? Porque Pedro já vinha num treinamento Uhum. Ele nunca desde deixou de ser pequeno, desde quando a gente estimulado. descobriu. Sim, nunca deixou de ser estimulado, essa parte sensorial, essa parte de comportamento dele, para rever alguns comportamentos inadequados que ele tinha. E no momento que Mas, isso ficou mais encaixado e coordenado, os ganhos foram muito é, maiores. Porque isso é importante é, falar, porque assim, às vezes as terapias estão ali ocorrendo, é importante, com certeza, mas no momento que você consegue de fato unir aquela força-tarefa, família, profissionais, escola, os ganhos eles aparecem de forma muito mais intensa, né? essa rede de apoio aí tem que ter, né? Inclusive da família, né? De toda a Uhum. família. A família E a tem que família foi, reproduzir parte das coisas em é, casa, ela tem que. a família foi bem assim, né? Teve uma parte da família que aceitou bem, que ajudou, até hoje ajuda, tem parte da família que não, e assim a gente vai caminhando, a gente sem pedir, né? Sem implorar, mas a gente vai caminhando, vai E, caminhando. Oi, fala. Não, eu ia perguntar assim, se Pedro hoje, assim, na escola, entre os amigos, ele consegue manter algum diálogo, ele ainda tem essa dificuldade na fala, como é? Tem, tem dificuldade ainda de estabelecer diálogo, de... Às vezes, às vezes ele surpreende, né? Uhum. A gente não foca muito nas dificuldades, a gente foca nas habilidades também que ele tem. Mas às vezes ele surpreende a gente, até com pergunta, até com conversa, quando ele chega perto da gente, de que forma ele chega para falar com a gente, faça aquilo, faça aquilo. Olha que teve um dia que ele chegou perto de mim e me deu uma lista, disse para comprar. Aí colocou lá, tinha papel higiênico, não sei o que, não sei o que. A gente ficou, até hoje ele faz isso. Se brincar, ele faz todo dia. Mas foi uma surpresa, né? Mas isso é treinamento. Eu sei que é graças à terapia que ele faz. Uhum. Ele está desenvolvendo essa parte de pensar, né? Ele raciocinou, pensou, executou algo, Exatamente, né? Que queria fazer. E exatamente. chegou e se comunicou. Ainda por cima chegou perto de mim e se comunicou. Disse, papai, compra isso aqui. Aí pegou e me deu o papel. Quando eu olhei assim, eu disse, uma lista do tamanho do mundo. Eu disse, meu Deus do céu, agora estou lascado. Em uma eu acho que foi na última live, a mãe falou, inclusive, como ela percebeu o ganho no filho dela em relação a depois de ele ter começado a intervenção física mais intensa. Falando nessa questão física, o Pedro, ele gosta muito, né, desse tipo de coisa, e ele é aí grande companheiro de vocês em várias aventuras, né, que vocês fazem. É, mas tem uma equipe que a gente conheceu, que até o pessoal falou, pessoal, boa noite para todo mundo aí. Eu sei que teve um bocado de gente que disse boa noite e falou de mim, até Carol falou de mim também aí. Boa noite para todo mundo. É, sobre essa questão aí, é aquela velha coisa, né? A gente vai para um canto. Se Pedro for aceito, a gente fica. É bem assim, desse jeito. A gente não vai para um canto, aí a gente aceita, às vezes a gente vê algum. Pedro não é aceito, a gente vai analisando esse local, onde a gente, esse terreno novo, onde a gente vai pisando, a gente vai analisando, né? Então, quando a gente chega num canto que o pessoal não aceita muito aquela coisa, ele já fica distante. Já vai ficando distante até. Aquele local não dá, não. Mas essa parte do caiaque aí, a primeira vez que a gente foi, a gente deu uma volta de caiaque, essa coisa toda. Esse é um grupo, né? É o Caiaque PB o nome do grupo. E Sara foi perguntar, disse, rapaz, não é perigoso eu trazer meu filho, ele é autista, coisa e tal? Aí o coordenador, que é Batista, ele falou, não, pode trazer. Traga que vai fazer bem a ele vai gostar, você vai ver que ele vai gostar. A gente levou. Esse menino foi tão bem recebido nesse mundo que a gente ficou amando o grupo. Mais do que a gente gostava. Esse menino foi. Quando a gente chega no grupo, é todo mundo falando com ele: Pedro, vem pra cá, Pedro, senta aqui, Pedro, toma isso aqui. Então, tem gente que levava até coisa pra ele. Aí tome Doritos, tome não sei o quê. Desse jeito, meu filho. E ele gostou da atividade. Ele gostou demais. Aí chega num canto, a gente vai, desce do caiaque, vai fazer um churrasco. Aí o pessoal já chega: Pedro, senta aqui. Aí já dá a cadeira pra Pedro sentar, já bota lá uma mesa, já bota as coisas pra Pedro. Desse jeito é bom E demais. ele Aí isso a consegue gente. essa Isso interação. brilha, isso é um brilho no olho da gente. Não, ele fala com todo mundo, chega, abraça, conversa e vai para um, vai para o outro, do jeito dele. Mas ele gosta demais. Ele toda vez pede pra gente ir. Essa pandemia a gente deu um tempo, né? É verdade. Mas ele pede pra ir ainda, pra dar uma volta de caiaque. De vez em quando a gente sai aqui, vai ali, dá uma fugida pra dar uma volta de caiaque com ele, que ele gosta.
Mas o pessoal recebeu ele assim de uma forma que a gente até se admirou, sabe? E hoje, quando a gente chega, a gente tem algumas aventuras que são um pouco puxadas, sabe? Uhum. 11 quilômetros, ou então é em mar aberto, é mais perigoso um pouco. A gente não leva ele com medo, né? Mas quando a gente chega lá, o pessoal diz: vamos embora, era para ter trazido Pedro. Cadê Pedro? Pedro não veio, não, vão embora. Vá lá buscar ele, vá buscar Pedro. É desse jeito, perguntando por ele e tudo mais. Que legal. Mas é bem assim. É para você ver, né, que vai surgindo outros campos. E hoje tem muita. A conscientização já tomou conta. A internet realmente é um veículo. Isso que você está fazendo aí, esse tipo de conversa, isso conscientiza muito, né? Conscientiza muito. É muito legal. É verdade. É muito bom a gente ouvir assim relatos reais, né, de famílias e até para mostrar assim aquele susto inicial que a gente tem, aquela dor do luto, aquela coisa de achar que o que eu vou fazer da minha vida e agora os meus sonhos, o futuro. Então assim, no momento que a gente traz casos como o Pedro, com 15 anos e mesmo diante das dificuldades, você relata aí pra gente o adolescente feliz que ele é, o quanto que ele consegue compartilhar, as aventuras que ele consegue estar ao lado. Então, assim, isso é muito motivador, porque assim, as pessoas precisam enxergar que tem sim as dificuldades, mas não é uma sentença de morte, né? Você vai ter que ajustar a sua vida, obviamente, mas assim, vão ser muito mais momentos felizes, entendeu? Como um outro filho que você tenha, né? Só que ele vai ser um filho, obviamente, que vai precisar de mais ajuda, de um pouco mais de cuidado, mas assim, ele não vai deixar de lhe encher de alegria, de lhe encher de orgulho pelas conquistas, por tudo, né? Então, assim, é muito importante a gente ouvir histórias como a sua e a de Sara, que já é aí uma adolescente. Eu quero tentar trazer em algum momento algum pai ou mãe de um autista já adulto para que possa relatar como é essa experiência, seja de questão de trabalho, que muitas famílias têm dúvida, né? E pensa como é que vai ser meu filho, não vai trabalhar, não vai ser independente. Então você está trazendo aí um Pedro, falando em independência. Diz aí, como é o Pedro hoje em casa? Ele consegue ali fazer tudo o que ele precisa só, o lanche. Como é o Pedro em casa? Como é que ele está hoje? Eu, eu vou falar desse trabalho de Pedro, mas você tocou numa fase aí de mudança de vida, realmente, de levar adiante. E a gente abraçou a causa, né? A Uhum. gente realmente abraçou a causa com unhas e dentes. Então, Pedro, além de levar a gente assim para ser ativista na causa, ele levou a gente de volta para a academia, levou a gente de volta para estudar. Que a gente tinha realmente ficado parado assim no tempo, nos estudos, e a gente voltou a estudar novamente. Tá aí, Sara, que estudou, tem curso que quando ela começa a juntar os diplomas dela aqui, é curso, é um paiol assim, tem mais de quando ela começa a juntar os cursos dela, que ela foi estudar, foi aqui, foi Recife, foi Natal, foi São Paulo, foi estudar para saber mais um pouco sobre o tema, né? Saber como ajudar, de que forma a gente poderia ajudar mais ele, cada Uhum. vez mais. Inclusive, quando surgiu essa oportunidade, que eu sabia dos benefícios que a música trazia. A gente sabe até, empiricamente, a gente sabe dos benefícios da música. Sabe que quem toca, aquela coisa toda, movimenta mais o cérebro, é aquela lá, hemisfério direito, esquerdo, faz aquele compartilhamento. A gente sabia de tudo isso. Mas assim, sem ter muita base, né? E, Uhum. e o que é importante também a gente deixar claro é que é bom usar com as crianças o que é comprovado cientificamente. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita terapia aí que, pelo amor de Deus, né? Vamos ter calma também, vamos ter É. calma e raciocinar, né? Então, lá na Asas, no tempo da Asas, eu fui numa reunião lá, numa reunião ordinária lá, e peguei e falei: pessoal, era bom que a gente botasse música aqui na associação. Porque a música é bom, a música ela trabalha a coordenação motora, trabalha. Eu fui com esse discurso, ó. Aí Rodrigo pegou, olhou para mim e disse: tá certo, o difícil é a gente arrumar um profissional. Então vamos fazer o seguinte: a partir de hoje você vai estudar, vai para a universidade para dar aula por menino. Aí eu disse: meu Deus do céu, Onde eu me como é que o meti? caba diz um negócio? Como é que o caba diz um negócio desse comigo? Eu fiquei calado e disse: meu Deus, eu fui para casa pensando nisso. Aí Sara ficou dizendo: Moés, tu devia ir. Tu devia ir mesmo. Tu devia ir. Aí eu peguei, vesti a roupa. Aí eu disse, espera aí, eu vou para a universidade. Aí peguei e comecei a estudar para fazer o último PSS, comecei a estudar de noite e comecei a fazer um curso de música na Antenor Navarro, né, na Escola de Música Antenor Navarro do Espaço Cultural. Eu fazia, foi luta para me conciliar tudinho. Aí peguei, ia de noite, chegava em casa de 10, 11 horas da noite estudando para o PSS. Aí eu fiz o PSS,
Fiz o teste de música, né, lá na universidade também, porque eu estudei na Antenor Navarro, comecei a estudar partitura, essa coisa toda, que eu nunca tinha estudado. Uhum. E um ano e meio, mas eu comecei na Antenor Navarro um pouquinho antes. Aí foi mais ou menos um ano e meio, 3 períodos que eu fiz na Antenor Navarro, estudando de noite para PSS, fiz a prova de vestibular e a gente ficou esperando o resultado. Não é que deu certo, não é que eu passei no vestibular de música, aí foi uma festa. Veio todo mundo para cá, e foi uma festa. Agora vai, o negócio vai. Com 2 anos dentro da universidade, fazendo curso de graduação de música, eu comecei a dar aula aos alunos lá da USP também. Porque eu encontrei uma professora lá que me ajudou muito, que foi a professora Caroline Brendel Pacheco, que ela que liderava lá o Laboratório de Educação Musical Infantil, que é o LEME, lá na UFPB. Então, quando eu vi o projeto dela que ela me convidou, eu disse, meu Deus, é isso aqui que eu quero. É isso que eu quero fazer com os meninos lá. Eu comecei a participar do projeto, que foi também uma bênção na minha vida, e comecei a dar aula na ASAS. E foi andando aquela coisa toda, aquele aperreio para a gente concluir a graduação e concluir a graduação de música. Depois que eu concluí a graduação de música, a gente continuou dando aula na ASAS, até onde as ASAS foi caminhando. Dei um tempo aula na AMA também. E na Antenor Navarro, comecei a dar aula na Antenor Navarro também, porque o projeto que tinha no Leme foi para Antenor Navarro, comecei a dar aula lá. Então ficou muito apertado para mim o negócio, né? Até eu ser convidado para assumir a direção da escola, Antenor Navarro. Aí hoje eu sou diretor da Escola de Música Antenor Navarro e da Escola Especial de Música Juarez Johnson também, que é a escola especial que tem lá. Então a gente está Só para crianças no especiais, meio, né? no meio da pandemia a gente assumiu essa escola também. Mas aí a gente está com as aulas virtuais funcionando da maneira que tá dando, né, nesse momento. Mas a Uhum. gente tem muitos planos aí, vem muita coisa boa aí, através da Secretaria da Educação, que a gente vai oferecer mais vagas, né, para alunos com TEA, com DAO e com outros transtornos também, aula de música, né? Uma equipe especializada, uma equipe que está em formação novamente, que a gente colocou em formação, e vai ser uma bênção aí, tem coisa boa por aí. Que legal. Entendeu? E hoje eu estou na direção da escola, não estou com um projeto mais com os meninos, Passar a estou me pandemia, eu vou preparando. colocar a Levi, viu? Ah, vamos para lá, tudo certo. É porque, na verdade, esses meninos precisam muito de direcionamento, né? E pela internet você sabe que é muito complicado, É verdade. muito complicado. Alguns dão certo, alguns dão certo. Com o apoio dos pais também, da família, essa coisa toda, aí alguns dão certo, mas outros realmente é muito complicado, eles não interagem, né? Pedro tem terapia por computador. Ele fica aqui o tempo todo, sabe a hora que entra. Sobre a independência de Pedro. Hum. A independência de Pedro foi bem complicada. Muita paciência, muito trabalho, contando sempre com essa rede de apoio, com os profissionais e fazendo isso também em casa, né? Eu lembro que Rafael, eu vou dar um exemplo, né? Rafael, quando era pequenininho, que o menino fazia cocô, a gente tirava a fralda dele, né? A fralda descartável, para ele fazer cocô, para ele sentir que fez o cocô lá e ele vai querer ir pro banheiro. Uhum. Aí quando o menino fazia isso, que não dava tempo essa coisa toda, você reclamava, você dizia, não pode não, rapaz, você não pode fazer isso não, você tem que ir ali no banheiro, e mostrava o banheiro a ele, você tem que vir aqui, sentar e fazer o cocô, aí chamar papai ou mamãe para limpar, quando era pequenininho. E com Pedro não foi bem assim não. Com Pedro a gente foi no mesmo caminho, né? Mesmo sabendo que Pedro tinha o transtorno, mas a gente foi na mesma linha, quer dizer, ignorância também. Uhum. Ignorância, a gente estava aprendendo ali, né? A ferro e a fogo. Aí eu fui fazer a mesma coisa, eu disse, Pedro, você não pode fazer cocô aí. Você tem que fazer no banheiro, explicava a ele. Pois ele entendeu que não podia fazer mais cocô. Ah, meu Deus. Aí ele começou a aprender. Então a gente teve um problema aqui em casa, porque ele ficava segurando, porque ele achava que eu ia reclamar com ele, olha só. Então muito cuidado com o que a gente faz. Mas hoje está bem exposto esse papel aí de atividade diária, né? É. Que os profissionais trabalham muito com eles. E a gente não conhecia nada. Foi por ignorância. Então Pedro ficava trancando, e para fazer o cocô, meu amigo, era uma dificuldade. Aí teve uma vez que a gente começou a não reclamar mais. Quando ele fazia, a gente fazia, ê, você fez cocô mesmo na cueca, na roupa. Se melou todo, a gente limpava, mas fazia. Isso quando era pequeno, viu? Quando era pequenininho, 2 anos, 3 anos, né, Sara? 2 anos, 3 anos.
Aí, o que é que aconteceu? Uma vez a gente explicava sempre, a gente tava todo mundo na sala assistindo televisão, daqui a pouco o Pedro passa correndo, brrr, no banheiro. Aí ele sentou-se no vaso, tirou a cueca e fez lá no vaso. Se melou todinho, mas fez no vaso porque ele foi se limpar, né? Meu amigo, a gente fez uma festa tão grande aqui em casa. Eu disse, olha, ele tá desenrolando. A gente fez uma festa. Quando ele foi, que ele terminou, que ele deu a descarga, a gente, vai ter a festa aqui em casa. Ele não fez mais. A partir desse dia, a gente conseguiu passar essa etapa que estava na vida dele, né? Uhum. Ele estava preso aquilo ali. Aí a partir desse dia, ele começou a fazer e ele começando a trabalhar muito a independência dele. Então, hoje, Pedro toma banho só. Hum. Ele toma banho, passa desodorante, penteia o cabelo, veste a roupa, veste cueca, faz sanduíche, faz ovo. Ele faz receita, meu amigo, que ele vê na tela. Quando a gente vê aqui de noite, pega uma vasilha de óleo lá, faz um empanado de queijo, não sei o quê, nunca se machucou. A mesma coisa que acontecia antes, ele Então, continuou. Ele você não dizendo isso, então hoje ele lê, escreve, tudo normal. lê, A escreve, claro que alfabetização dele, Moed, foi um pouco tardia, foi dentro da idade prevista? foi dentro da idade prevista, né, Sara? Sara? Sara tá voando ali. É porque ela tá assistindo no outro celular e tem um delay ali. Ah, tá. Mas não, ele foi, a alfabetização dele foi dentro, porque outra coisa que foi combinando é porque ele é fera em inglês, né? Hum. Fala tudo, entende tudo, e então isso aí é. Ela tá falando aqui, tá ouvindo ela falando? Tá baixinho. É. É porque, assim, academicamente é o método, né? Que É. vai dificultando mais. Você aprende A, E, I, O, U, depois A, B, C, D, depois vai dificultando as palavras e juntar as palavras, aquela coisa toda, e começa a gramática, essa parte gramatical, se distanciou um pouco, né? Então ele tem as dificuldades dele, mas ele escreve, ele lê muito bem, entende, interpreta o texto, ele não tem problema com interpretação, e o inglês dele é fluente. É fluente. Agora, ele não gosta muito aquela coisa que a gente descobriu até com o analista, que ele tem uma fuga, né? Com o inglês, né? Quando a pessoa vem falar com ele, ele fala inglês, mas quando a pessoa vai falar inglês com ele não quer conversa também. Ele tem esse negócio do distanciamento, essa dificuldade de desenvolver conversação, né? Uma conversação mais longa, mais prolongada, uma coisa mais rebuscada, assim, né? Mais aprofundada. Ele não tem como estabelecer esse diálogo. Ele não Uhum. estabelece. Eu Mas, sei. assim, ele melhorou muito, né? Porque a gente também cobra. Do jeito que é feito na terapia, a gente faz também em casa. Quando ele vem falar, olha pra gente e faz leite. Não. Que leite é o quê? Leite é o quê? Sei. Leite. Aí disse, eu quero comprar leite. Aí melhorou. Ah, você quer comprar leite? Então toma o dinheiro. Ele disse, não, você. Ele sabe, ele entende. Agora, muitas coisas a gente vê dificuldade, como o treino dele, o treino que ele faz na terapia dele, a gente vê algumas dificuldades, principalmente essa quando a gente vai para uma padaria. Aí a gente diz, Pedro, toma o dinheiro. Aí trabalha a parte de troco, dessa coisa todinha, né? Uhum. A gente sabe, a gente já é conhecido na padaria, e nas padarias que ele vai também lá com a terapeuta, já conhece tudo ele, já trata ele. Quando ele chega, oi Pedro, como é que vai? Tudo bem? E quando o Pedro não vai, é do mesmo jeito do caiaque. Cadê Pedro que não veio? Quando eu vou pra padaria, toda vez que eu vou na padaria aqui, vizinho, cadê Pedro? Porque Pedro não veio. É As pra trazer terapias ele hoje aqui. dele, então, focam muito isso, né? O mundo externo para que ele Focam. possa aprender a lidar, a conviver. Foca muito isso, né? Para ele aprender a conviver, para ele aprender a saber o espaço dele, né? No mundo também. Porque às vezes ele esbarra numa pessoa e não tá nem aí, né? Uhum. Então tem que esbarrar e desculpa. Teve uma vez que eu fui pra padaria com ele, aí eu disse, olha, toma aí, compre pão francês. Compre pão, desculpe. Compre pão. Aí ele pegou, chegou lá e fez, me dê R$ 5 de pães. De pão. R$ 5 de pão, ele falou assim. Aí o caba fez, francês ou doce? Pronto. Acabou com ele. Acabou com ele, olhou pra minha cara assim. Aí eu disse, aponta aí qual que você quer. Ele pegou, apontou, aquele ali. Porque aí o código ele não sabe, né? Esse É. código que o pão é o francês
esse pão é o doce, esse aqui é o massa Fugiu do fina, esse aqui é... tradicional no sogro. Fugiu, ele pegou em bom, não, quer não. E o bicho é comprador, ainda bem. Quando ele vai pro supermercado com a gente, ele já vai com a cestinha dele de lado e vai botando as coisas dele. É biscoito, um chocolate, não sei o quê. Mas a gente sempre limita, né? Diz, Uhum. olha, aí ele diz, quero comprar coisas. Ele diz, quero comprar coisas. Quando não é isso, é guloseimas. Isso é os pratos que Sara faz. Aí quando chega lá, ele faz, vou comprar guloseimas. Só pode comprar três. Três coisas. Ele nem briga com a gente, nem nada. Ele bota cinco, a gente tira duas. Aí ele concorda. Ele diz, olha, são três. Aí ele está certo. Aí compra as três, tranquilo. Trabalha com acordos, trabalha sempre acordando com ele, né? Você vai comprar três coisas, viu? Três coisas suas. Quando ele vem com outra, a gente não deixa. A gente fica com a dor no coração, porque a gente quer dar, entendeu? Uhum. A gente quer dizer, não, deixa ele levar, não. Mas se não treinar desse jeito, não dá certo. Tem que aprender limite, né? Tem que entender. É, tem que dar, ele tem que dar. Então ele nunca fez birra por causa disso, nunca teve esse tipo de comportamento, porque a gente sempre faz um acordo antecipado. Então ele vai preparado para que vai acontecer aquilo. Agora, se você prometer uma coisa, a gente vai no supermercado mais tarde, cumpra. Porque se você não cumprir, meu amigo, você tá frito. O meu, quando eu não Qualquer cumpro, ele me acordo. cobra. Às vezes É, ele, por exemplo, o meu é louco por McDonald's. Às vezes ele tá ali naquela euforia, McDonald's, McDonald's, eu digo, ó, mais tarde, de noite, primeiro isso. Aí ele se conforma, vai fazer lá. Aí quando ele vê que tá anoitecendo, ele chega bem na minha frente aí, McDonald's? Como quem diz, cadê? mas é, mas é desse jeito, ele também. Quando ele vem aqui, meu amigo, supermercado. Supermercado comprar coisas. Vamos pro supermercado comprar coisas. Aí você não vai. Não, vou mais tarde, passou a hora. Ele, meu amigo, você aguente, viu? Que ele acorda de manhã e não diz nem bom dia. Ele diz, cara, vamos pro supermercado? Se você deixar passar o tempo. Ou Uhum, esquecer. Mas é desse jeito. E ele é super assim. Ele se vira, né? Se vira nos 30 aqui. Tudo que ele uhum. quer. Se tá com fome, ele que faz a comida dele. E a gente fazia assim, viu? Desde o começo. A gente supervisionava antes. Hoje a gente não supervisiona tanto. Às vezes a gente escuta umas barulhos de panela lá na cozinha, a gente corre para lá para ver o que é que ele tá fazendo. Aí quando vê que tá tudo sob controle, a gente deixa que ele se vira. Mas ele quando tem fome, ele vai lá comer. Quer qualquer coisa, ele vai lá. Se ele estiver precisando de alguma coisa, ele vem pedir a gente. Ele é muito independente nessa parte. Que legal. Ele se vira mesmo. E a gente trabalha com ele para isso, né? Para ele se virar o máximo possível. Nossa, que legal, Wesley. Que legal ver Pedrinho tão bem, né? Mas nem Pedrinho, né? Pedrinho foi quando eu conheci. É, Pedro tá grandão, Tá bonito. enorme. É, grandão. Sara tá falando? Mas é isso. Sara tá falando. Sabe o que foi, Sara? A parte pedagógica, até o quinto ano, ele continua Foi, ela tá dizendo que a parte pedagógica, acadêmica, até o quinto ano, ele conseguiu acompanhar. a partir Uhum. do sexto Depois, ano, depois houve começou, professor. depois quando mudou os professores, aí foi que a coisa ficou ruim. A gente sabe, né, que essa adaptação dele com várias pessoas, esse movimento, é muito complicado. Aí É, houve porque depois começa a vir aquela Muito sala que a cada prejudicial. 30, 40 minutos troca de professor, troca de conteúdo. Então, assim, a previsibilidade, né, que ele tinha, ele passa a não ter, né? É mais É, difícil. passa, passa a não ter mais, aí complicou muito a carreira dele. A gente sabe que ele precisa estar nesse meio, né? Mas para se associar, né? Uhum. Para conseguir conversar com outros meninos E e é, pela parte também de conscientização, né? e é por isso que eles têm direito a todo um trabalho, uma grade adaptada, né? Porque, assim, muita coisa de fato eles não têm como acompanhar. Seja Tem de não, coisa muito disciplina. subjetiva, né? Ou de muito cálculo, que na verdade no dia a dia não tem nem aquela necessidade, né? Uma coisa que exija uma interpretação muito complexa. Então, assim, é para isso que existe de fato essa adaptação, né? Da grade Tem que ter adaptação, porque curricular. essa parte cognitiva é muito comprometida, né? É. Então, quando vai para essa parte de cálculo, essa racionalização, né, nesses cálculos, essa coisa toda que precisa desse raciocínio nessa parte cognitiva, aí não funciona do jeito que o professor espera, né? O que é até importante, assim, porque às vezes eu escuto pais falar assim, ah, mas o meu não vai acompanhar, então eu tirei ele da escola. Mas é como você falou, a escola ela vai ensinar muito mais coisa além daquele conteúdo. Porque assim, quantas coisas nós que somos típicos aprendemos que hoje em dia a gente nem lembra.
Então, assim, não é porque ele está ali que ele tem aquela obrigação de aprender tudo, né? A escola, ela ensina muito mais, ela ensina a conviver com o outro, ela ensina muito mais coisa que vai ser importante de fato para o dia dele, não só aquele conteúdo. O conteúdo que ele conseguir acompanhar, ótimo. O que ele não conseguir acompanhar é chegar para a escola e dizer, ó, isso aqui não dá, vamos tentar adaptar ou vamos tirar. E assim vai, né? Mas assim, tirar da escola talvez não seja a melhor solução, né? Porque ela traz muito mais benefícios do aprender a E se conviver. você, se você for pela lógica realmente, a gente leva logo para pra essa condição que nós estamos agora de pandemia, o quanto que essas crianças que estão em casa, a perca que eles tiveram. Com certeza. Não foi só a perca de conteúdos, de Não. etc. São várias percas. Perca sensorial e vai fugir muito da idade, a idade de desenvolvimento vai ser afetada por simplesmente a criança estar em casa. Eles estão tendo aula de conteúdo pelo computador, mas só em eles não estarem em contato com as outras crianças, nem com as outras pessoas da mesma idade, eles estão tendo um prejuízo que vai levar um tempinho para Não, poder nem se recuperar. não tem nem como dimensionar isso, é muito grande, é tudo, é o É. aprender a questão da autoridade do professor, aprender a aceitar regras, é muita coisa. Então, é essa perca que a criança com autismo vai ter quando se ele ficar em casa. Então, a Uhum, terapia não vai resolver só. é Ele tem verdade. que ter vários fatores, vários fatores. E a escola, nessa parte de socialização, é importantíssima. É. Para ele conviver, para ele ver mais gente, outros barulhos, barulho do local e Situações que outras coisas, fogem né? E do várias outras controle coisas. dele, né? É, Ele tem que aprender a lidar. porque o mundo não é o quarto dele, não é a casa Uhum, dele. uhum. O mundo na casa. Quando eu estava dando aula para os meninos, eu era muito preocupado com isso. Porque tinha um que o primeiro toque que eu dava no violão, ele botava a mão no ouvido. Aí eu disse, como é que eu vou fazer para esse menino? Porque se eu inventar uma condição para ele aqui sozinho, se ele for mais para frente ter aula em outro canto ou para qualquer outro local, ele não vai ter essa condição que eu estou dando a ele. Então eu tenho que me aproximar ao máximo do que se diz normal. Do que se diz normal. Eu ficava muito preocupado com isso, mas até eu conseguir trabalhar com alguns e eles foi espetacular, né? O desenvolvimento deles através da música, o que a música proporcionou para eles. Mas eles desenvolveram. Tem gente que ficava assim na mão, disse que como é que eu vou fazer para ele tirar a mão do ouvido? Na hora que ele entrou, dei dois instrumentos, botei na mão dele, pronto, ele ficou sem poder botar no ouvido, não tampava mais, aí ele ficava tocando comigo, daqui a pouco ele estava tocando e não estava nem aí. Quer dizer, ele começou aí Sara às vezes falava comigo, por que o som é tão alto dentro da tua sala? Eu disse, não, o som começou baixinho. Aí eu colocava mais alto, eles não reclamavam, a gente ficava lá, e eles não reclamavam mesmo, ele gostava, ria, brincava, quer dizer, esquecia, ele é como se ele tivesse, como é que fala, rapaz, que ele tem um problema de hiperaudição e de repente ele estabilizou, né? Aham. Ele conseguiu dentro da sala e fazendo aquele trabalho, ele conseguiu estabilizar aquilo ali. Não estava mais ofendendo a ele, não estava mais causando um mal a ele. A gente via que a gente tem vários vídeos, até as ATs ficavam comigo, Sheila ficava muito comigo dentro da sala também, e ela via o quanto os meninos se divertiam na aula. E quando tinha a aula que eles vinham lá como é o nome daqueles papelzinhos que a gente botava, Sara? Na agendazinha dele, né? Na agendazinha dele colocava lá, aquela agenda visual. Aí colocava lá que eles viam que ter aula de música nesse dia era uma felicidade. Eles queriam logo entrar na sala para fazer, porque sabia que lá ele ia se divertir. E a gente conseguiu realmente muito ganho, né? A gente pode conseguir muito mais. Mas para isso precisa de mais estudos. Eu preciso estudar mais ainda do que eu estudava, do que eu estudei e do que eu estou estudando. Porque trabalhar com menino, com criança especial, trabalhar com uma pessoa com deficiência, exige que você rale muito. Porque, assim, às vezes eu vejo muita coisa assim, muito trabalho sendo feito, e eu vejo que qualquer coisa que você faz para aquela criança, os pais são eternamente gratos. Mas você não pode fazer qualquer coisa. É. Você tem que fazer o melhor. Você não pode se satisfazer em apenas estar tomando o tempo daquela criança naquele momento. Não, você tem que se doar para ela. Você tem que se doar ao máximo para que ela desenvolva. Não precisa você ser terapeuta para isso. Eu posso estar ensinando música. A música, ela desenvolve várias áreas, a gente sabe disso. Mas o meu propósito não é fazer terapia com ninguém. Eu não estou visando terapia com ninguém. Eu quero ensinar música, mas de uma forma que ele desenvolva realmente globalmente. Eu tenho certeza que a música vai fazer isso nele. Mas a gente tem que fazer alguma coisa concreta. Alguma coisa que tenha base. A gente não pode chegar e fazer qualquer coisa.
É isso que eu fico, às vezes eu fico meio chateado de alguns trabalhos que eu vejo. Aí eu vou dar minha opinião, mas às vezes o cara diz, tem gente que nem aceita, né? Diz, não, isso é, não sei o quê, aquela coisa toda, quer saber mais do que todo mundo. Não. E o pai e a mãe têm que prestar muita atenção nisso. Tem que prestar muita atenção na formação da pessoa que está fazendo aquele curso com a criança ou qualquer tipo de atividade, seja ela qual for a atividade. Então o pai tem que ver, o pai e a mãe tem que ver a formação daquela pessoa, se tem realmente capacidade para estar ali naquele local. Ou se o que ele está fazendo não tem base nenhuma. Então tem que ter muito cuidado com isso aí. O que tem que ser feito para a criança que tem qualquer tipo de deficiência, tem que ser feito alguma coisa realmente concreta, alguma coisa que tenha base, que seja academicamente provado também que está fazendo a coisa certa. Muito cuidado com isso aí, para não colocar qualquer pessoa fazendo qualquer coisa que não vai dar certo, não. É verdade, é um alerta Às vezes válido. pode até, às vezes pode piorar até a condição da pessoa, né? Pode piorar a condição da pessoa, pode causar até um trauma, É se a verdade. pessoa realmente estiver no lugar errado, fazendo a coisa errada. É uma observação Né? E tem que ter importante, muito Moisés, de cuidado. fato. É, tem que ter muito cuidado com os profissionais. Analisem bem os profissionais. Analise os profissionais que vão ficar com seu filho, se realmente tem capacidade, se tem formação, principalmente formação também. Formação que é o que é de mais importante, né? O que é que É, ele tem aí, qual é a bagagem que ele carrega. Mas é importante a gente verificar isso. Principalmente voltado à arte também. Cuidado, muito cuidado com os profissionais. Muito cuidado com os profissionais. é É isso aí. verdade. Pois é, Moisés, nossa, que legal ouvir toda essa história de Pedro, de vocês, de desafios, de vitórias, de conquista, de superação. E que legal também ouvir como o Pedro tá legal hoje, tá bem, tá evoluindo, tá independente, que é um dos grandes receios, né, de quem tá lá no iniciozinho descobrindo. Será que ele vai ser independente? E tá aí Pedro caminhando para essa independência. E que legal ver também assim, todo o empenho seu de Sara, dedicação, compromisso, seja na fundação, junto aí com outras famílias da ASA, seja no estudo, de- virou missão, né? Virou missão de vida, virou. Fico muito feliz mesmo, e Virou. mais feliz ainda de você ter vindo aqui compartilhar. Mais um pai aí que está deixando um conteúdo muito importante para que outras famílias possam ouvir, possam se identificar e possam correr atrás aí da ajuda do filho, quem está desconfiando, descobrindo agora, possa ter isso como motivação, né? Por mais assustador É, que pareça, mas assim, muitas coisas boas tendem a vir. Agora ele precisa agir, precisa buscar ajuda, precisa começar a terapia, precisa. Mas se oferecer os meios, os resultados irão de fato aparecer. Eu fico muito feliz mesmo, só gratidão. E a todos que nos assistiram até agora também, né? Muitas mensagens aí não deu para acompanhar, porque eu vão tava subindo, vendo muita coisa. vão subindo, mas a gente vai conversando, termina que não consegue ler. Mas só agradecer. Se você tiver mais alguma mensagem a deixar aí para os pais, para quem tá assistindo e quem vai assistir depois, que vai ficar gravado lá no feed, fica à vontade. A mensagem que eu tenho que deixar assim no final é muita força, né? Muita força, muita fé, colocar o pé no chão realmente. É uma situação bem complicada. A gente sabe que o chão some, né? Dos pés da gente. E a gente fica um tempo assim voando, mas a gente encontra uma rede de apoio, encontra uns amigos, encontra outras pessoas que têm uma criança na mesma condição. Vai procurando isso aí. Hoje é muito mais fácil de encontrar, né, esse apoio com as tecnologias aí do jeito da forma que estão. No tempo que quando Pedro nasceu, não tinha tanto, né? É, Mas mesmo assim, nós nos unimos. Só tem uma forma de encarar essa condição. A gente vê também outras pessoas na mesma condição e um ir compartilhando com o é outro verdade. de que forma saiu de alguma situação. É, Que forma você saiu da situação? Qual foi o profissional que você procurou? O que é que você achou desse? Eu estou com esse profissional. Hoje é muito mais fácil fazer isso, né? Hoje a uhum, gente tem várias redes aí no WhatsApp, de vários grupos o profissional tem que ser bom, viu? Hoje em dia, porque se um profissional cai na boca de um grupo é desse, difícil, tchau para ele. é verdade. Tchau para ele, ele não encontra mais nada. Se ele está pensando, eu vou ganhar dinheiro demais com autista agora, eu vou entrar, tá não sei o quê, mas se ele não fizer um trabalho diferenciado,
ele cai na malha fina aí dos pais e das mães que estão junto É nos grupos temporário, aí, né? Se ele e não. é ao contrário, ele É, vai ter que depois ir arrumar outra coisa para é fazer. verdade. Mas então tem que se especializar. O pessoal que está entrando aí nesse ramo tem que realmente estudar muito, se especializar e fazer o melhor que pode para essas crianças. Trazer o melhor que tem e fazer o melhor que pode para esses meninos, porque eles desenvolvem muito. Eles têm muitas habilidades. A gente tem que trabalhar em cima disso, das habilidades deles. Eles crescem, eles vão crescendo. E não tem coisa melhor do que você se doar e ver o É resultado, né? verdade. Ver Você o resultado perceber que tudo desse aquilo trabalho. estava certo, estava. Olha, eu vejo muito isso em qualquer professor que eu vejo. Quando eu vejo um professor que diz que ele não se doa, então ele não é professor. Não é professor, infelizmente. Professor pode ser de criança especial, ou de escola regular, ou de menino típico, ou qualquer coisa, mas o que tem de melhor no professor é essa parte de se doar. Se ele não se doar, então ele não funciona. Ele não adianta ele ter o conhecimento do mundo todo e guardar para ele. E também tem um que tem o conhecimento do mundo todo e não sabe passar. O que é que adianta? Eu acho que ele fez a coisa errada na vida dele. Não era para ele ter sido professor, era para ele ter procurado outra coisa. Então, professor, qualquer tipo, é para se doar. Você tem que ver você mudando o mundo das pessoas, porque você tem que mudar o mundo à sua volta. O professor tem que fazer isso, tem que ter esse pensamento, ele tem que mudar tudo à sua volta, não só o mundo. Para isso ele tem que se especializar, para isso ele tem que estudar muito. E é isso aí que eu digo pro pessoal. E muito cuidado, né? Muito cuidado com as terapias e com essas aulas de, pode ser de qualquer, de esporte ou alguma coisa. Muito cuidado. Um olhar crítico pro professor. Não é ficar cobrando. Mas às vezes você dá um toque pro profissional que isso vale para a vida dele toda. Um toque que você dá pro profissional, você diz, rapaz, você devia fazer isso aqui. E se o cara tiver realmente uma vontade, ele vai lá e faz e diz, rapaz, isso mudou a minha vida. Como mudou a minha trabalhar com os meninos, né? Uhum. Não só a gente pensa, tudo que a gente pensa para Pedro, a gente pensa para todos os outros autistas. A gente sempre pensa em toda criança com deficiência. E hoje meu olhar para uma criança com deficiência é totalmente diferente. Claro que depois da vinda de Pedro, né? Claro. Uhum. Não posso dizer que eu era assim antes, não. Era um universo que eu não conhecia. Mas quando eu vejo uma criança com deficiência, uma criança tendo birra dentro de um. Eu já começo o meu olhar diferente, totalmente diferente. Como tem outras pessoas que fazem, eita, menino mal criado. Você não sabe nem o contexto ali, cara. Você sabe que num simples olhar da gente, a gente conhece, né? É. Alguns traços, se a criança eu acho que ela tem alguma deficiência. Só em você olhar. A gente olhar na birra, na hora da birra. E tem alguns que estão e passa uma pessoa do lado e faz, eita, o pai não soube educar, não. Espera É. aí, cara. O cara não sabe o que está acontecendo ali. E na hora que você vê, você já olha com o outro, você já quer ajudar. Dá vontade de você ir lá e dizer, ei, peraí, vamos ajudar aqui, vamos conversar aqui com essa criança. Mas é isso aí. Eu Muito sei. estudo, olhar crítico em tudo, em todo procedimento que envolver essas crianças, e muita força e fé, que a gente vai conseguir dar o que eles querem, uma qualidade de vida excelente a todos eles, e a gente também, porque eles tendo uma qualidade de vida boa, a gente vive melhor. É verdade. Isso é importante mesmo. Agradecer mais uma vez o convite seu, obrigado, a gente tá aí, qualquer coisa, só já sabe o telefone aí da gente, e precisando, estamos à disposição, viu, Fernando? Muito obrigado. Pois tá, mas obrigado também. Parabéns aí por toda a sua caminhada, todo o seu esforço, dedicação, pelo pai que você é. Parabéns para a Sara aí também, uma pessoa que eu admiro muito. Sara, Sara tá aqui mandando um beijo, viu? Ela disse, diga que eu tô mandando um beijo. Beijão para ela, é outra pessoa que eu admiro muito e que me ensinou muito também, com exemplo, com experiência, com tudo. E para quem porventura entrou agora no finalzinho e não conseguiu acompanhar essa belíssima história, vai ficar gravado no feed, como tá todos os outros bate-papos, todos os outros papo azul. E toda quarta e todo sábado a gente permanece aqui, sempre convidando um pai ou uma mãe para poder ter a oportunidade de ouvir aí histórias como a sua, para que possa aí nos É. motivar, nos guiar. E é isso. Agradeço o pessoal aí que acompanhou, né, também. Sim, Um obrigadão abraço a a todo todo mundo mundo. aí. Rodrigo, um abração. Rodrigo tá aí ainda, tá pedindo mais 2 horas de live. Vamos convidar ele para outra aí. Então tá jóia, minha querida. Um Pois forte abraço, tá, viu? mas obrigadão aí, boa noite para todo Beijo. mundo. Tchau. Tchau.